Paz do Senhor Jesus Cristo, igreja, amada Jerusalém, com alegria estou aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do nosso Deus, momento em que nós temos a oportunidade de crescermos juntos na fé. Sabemos que é um vídeo curto, mas que traz poder e bênção, porque é a palavra do nosso Senhor. Então, queridos, hoje é um culto de quarta-feira, culto da família. É a oportunidade que eu tenho de estar trazendo a palavra na noite de hoje. E eu peço a direção do Espírito Santo e também a unção para que ele possa derramar na sua vida, na sua mente, no seu coração e que te entregue todo o entendimento necessário para você compreender a vontade de Deus para a sua vida. Gostaria de iniciar esse momento com uma oração para que nós possamos receber a cobertura do alto, a cobertura de Deus. Amém? Pai Santo querido, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade. Te peço, Senhor, direção, discernimento. Te peço, Senhor, cobertura espiritual. Repreenda, Pai Santo querido, todo mal que porventura queira roubar de nós a tua mensagem, Pai Santo querido. Que nós possamos estar cheios de ti, Senhor, e que nós possamos nos esvaziar daquilo que não agrada o seu coração, Pai amado querido. Nos abençoa, nos protege, que nós possamos entender e compreender a tua vontade na nossa vida. Te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Queridos, a mensagem de hoje tem como tema: examine a massa do seu coração. Cuidado com o fermento. E é engraçado porque quem nos conhece aqui sabe que meu esposo, ele mexe com bolos, então a mensagem de hoje é sobre fermento. Quem sabe fazer bolo, quem já fez bolo, faz pão ou já fez pão, sabe que basta um pouquinho só de fermento para que essa massa possa ser totalmente mudada. A massa, em pouco instante, cresce, toma uma proporção e modifica. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é esse fermento, mas falando espiritualmente, conforme o entendimento da palavra de Deus. O nosso texto está em Gálatas, no livro de Gálatas, capítulo 5, e vamos ler começando do versículo 7 até o 10. Amém? Está escrito assim: vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar, mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Olha só, queridos, essa passagem Paulo estava falando aos seus seguidores, especialmente aos Gálatas, porque havia ali alguns mestres que estavam espalhando a mensagem, outra mensagem, uma mensagem além da verdade que é Cristo Jesus. E aquele ensinamento estaria tomando uma proporção e contaminando a vida dos Gálatas. E isso prejudicava a mensagem que estava sendo pregada por Paulo. E hoje nós vamos falar sobre como este fermento estranho, esse fermento ruim, atrapalha as nossas vidas. Queridos, assim como o fermento usado na massa a faz crescer, a faz mudar, a faz transformar, o fermento estranho usado no nosso coração tem o poder de contaminar, tem o poder de crescer alguma parte em nós, de fermentar, muitas vezes, na maioria das vezes, situações que trazem consequências nas nossas vidas desagradáveis
a Deus, porque vão contrariamente à vontade, aos propósitos de Deus em nossas vidas. Então, na Bíblia, Paulo usa essa figura do fermento para mostrar que é aparentemente um pequeno detalhe, né? Uma pequena atitude, uma pequena má influência pode afetar toda a nossa vida, pode bagunçar toda a nossa vida espiritual e até mesmo a nossa comunidade de fé. Porque conforme o fermento é utilizado, e nós vamos aprender um pouquinho aqui como esse fermento atua em nós, atua em nosso coração. O que significa fermento de acordo com a Bíblia, né? De acordo com a palavra? Queridos, essa figura é usada em outras passagens, né, na Bíblia, mas a maioria delas é especificamente falando que o fermento é símbolo de pecado, de corrupção, de falsa doutrina. Paulo usa essa mesma figura em 1 Coríntios capítulo 5 também. E lá o fermento representava o pecado da imoralidade que estava sendo tolerado dentro da igreja. Ou seja, o perigo do fermento é a sutileza com que ele se espalha, com que ele cresce. E por isso nós vamos aprender como ele atua em nós, como nós devemos examinar essa massa que é o nosso coração, como nós devemos ter cuidado para que esse fermento não venha contaminar nossa vida espiritual. Então, queridos, como que esse fermento atua em nós? Atua em nós em pequenos detalhes e muitas vezes em pecados não tratados, que nós achamos que são pequenos, que são desapercebidos. Mas aquilo que nós não tratamos cresce em nós, cresce dentro de nós, e isso afeta a nossa vida espiritual. Então, uma pequena mágoa que nós deixamos ali no nosso coração e a gente fala, mas é só um pequeno hábito que eu não estou conseguindo largar. É só uma mentirinha aqui. É só uma fofoquinha. É só uma falta de perdão. Queridos, isso é o fermento agindo contrário ao propósito de Deus, agindo de uma forma errada para contaminar os nossos corações. Então, a falta de perdão, o orgulho, a inveja, são sentimentos que contaminam e que isso tem que ser tirado de nós, porque atrapalha o nosso desenvolvimento espiritual. Então, aquilo que muitas vezes nós entendemos ser pequenos tem um grande efeito. Assim como o fermento parece pequeno, tem aquele grande efeito de deixar a massa grande, de mudar aquela massa. Então, queridos, como que esse fermento atua em nós? Através de pequenos detalhes, através de pequenos pecados que não são tratados, que crescem em nós, através de más influências. O fermento também pode representar pessoas, ideias, conteúdos digitais que lentamente vão nos levando a fazer escolhas que nem sempre estão de acordo com a direção do Espírito Santo. Então, conversas erradas, seguimos conselhos tóxicos de pessoas que não têm temor a Deus. E isso não cultiva em nós a sabedoria ministrada por Deus, pelo Espírito Santo. Então, o diabo ele não precisa de muito para bagunçar a nossa vida espiritual. Ele precisa apenas de um pequeno espaço, de uma pequena brecha. Então, o que hoje nós toleramos, amanhã pode dominar a gente. Então, é por isso que Deus, como um Pai amoroso, Ele nos traz a mensagem daquilo que nós precisamos aprender, daquilo que nós precisamos relembrar. Deus traz à memória aquilo que é necessário para o nosso crescimento
espiritual, porque Deus nos ama. Então, mas para ficarmos tranquilos, posso falar para vocês, meus amados irmãos, que Jesus falou que existe um fermento bom e nós vamos aprender. O fermento bom é o fermento do reino espiritual. Esse sim tem que ser cultivado em nós. Esse sim tem que estar dentro do nosso coração. Lá em Mateus capítulo 13, versículo 33, Jesus fala do reino de Deus. E assim como o pecado contamina a nossa vida espiritual, o fermento bom, que é o reino de Deus, transforma a nossa vida. Ele transforma, ele gera vida, gera crescimento espiritual. E se espalha gerando frutos que vêm do céu, que vêm do nosso Pai Celestial. E esse sim é o fermento que deve ser cultivado dentro do nosso coração. Amém, queridos? E como vencer esse fermento errado que muitas vezes passa na nossa vida? Que por alguma distração se espalha em nós, se espalha na nossa mente e vai atrapalhando nossa comunhão, nossa intimidade com o Senhor. Devemos nos examinar, devemos examinar algumas áreas da nossa vida, devemos examinar o nosso coração e aprender. Aprenda, meu amado, minha amada, aprenda a discernir aquilo que vai te trazer para Deus e aquilo que vai tirar você dos caminhos do Senhor. Peça ao Espírito Santo que mostre onde o fermento estranho está agindo na sua vida. Onde o que você precisa mudar, qual a renúncia que você precisa fazer e como deve ser feito, o Espírito Santo te mostrará. Confesse a Deus os pequenos pecados, traga à luz de Deus, diante do altar santíssimo, aquilo que está escondido, aquilo que está oculto, e abra os seus lábios diante do Senhor, porque Ele é fiel para nos perdoar. E assim nós estaremos crescendo diante do Senhor com a verdadeira direção de Deus. Substitua, troque o fermento do pecado pelo fermento bom, pelo fermento do reino de Deus. Pelo fermento que restaura, que transforma. E vigie. Vigie, cuide diariamente das pequenas escolhas. Siga sendo influenciador da palavra de Deus. Siga sendo influenciador da verdade que é Cristo Jesus. Tendo a certeza que Ele te ajudará nessa caminhada e que Ele quer remover tudo aquilo que te tira dos caminhos dele, porque Ele te ama, porque Ele quer você perto dele. Então, receba mesmo essa mensagem do Senhor como um cuidado de um Pai Celestial que ama e que te quer ver por perto e que quer te ver bem. Lembre-se, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, muitas vezes, aquilo que nós achamos pequenos tem um grande efeito, tem uma grande direção. E esse pequeno e essa pequena atitude pode ser entregar a sua vida para o Senhor e esperar que Ele irá transformar. Porque o fermento de Deus é o fermento bom. Amém? Glórias a Deus. O fermento do reino transforma, enquanto o fermento do mal contamina. Então, entregue sua vida ao Senhor e espere que Ele fará coisas maravilhosas. Fique com Deus, com a presença do Espírito Santo e tenha uma semana abençoada.
Amém?